Nos créditos iniciais do longa, somos apresentados alguns dados sobre vendas de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Portanto, é justo comparar Corpo Fechado com uma adaptação de HQs, visto que o objetivo do filme parece ser justamente esse: ser uma adaptação sem um material de origem. A metalinguagem presente na história, fazendo referência a elementos de HQs, e o próprio enquadramento da câmera e a maneira como os personagens são apresentados, remetem ao estilo artístico quadrinesco, em vários momentos. Mas a principal razão para as histórias em quadrinhos serem um elemento essencial para compreender a trama é o fato delas em si influenciarem o pensamento dos personagens e o próprio desenrolar da trama. Durante uma exposição artística de histórias em quadrinhos, a mãe de Elijah comenta com David sobre a importância das HQs na vida do filho e da sociedade em geral. Para ela, a existência de heróis, obrigatoriamente, implica na existência de vilões para serem combatidos pelos primeiros. Da mesma forma, a existência de vilões implicaria no surgimento de heróis, para que estes o derrotassem. Embora seja um pensamento até ultrapassado no universo das HQs, que já contam com personagens muito mais densos como anti-heróis e anti-vilões há décadas, é perceptível que essa versão dualista da realidade permeia o pensamento dos personagens e abre espaço para explicar muito do que Corpo Fechado se propõe a retratar: a codependência entre o herói e o vilão, entre o bem e o mal. Elijah Price é um ávido colecionador de histórias em quadrinhos, as tratando não como meras revistinhas direcionadas ao público infantil, mas como uma verdadeira expressão artística da realidade. Conhecido como Mr. Glass, ou Sr. Vidro, o personagem é uma figura enigmática que surge na vida de David após o fatídico acidente de trem, colocando uma mensagem no para-brisa de seu carro, solicitando que fosse até sua galeria, para que pudessem conversar, e quem sabe encontrar respostas para a improvável sobrevivência do protagonista após o acidente. O passado do personagem vai sendo explorado aos poucos, através de flashbacks, contando sua história trágica para David e o público. Tendo nascido com uma doença rara que faz seus ossos serem extremamente frágeis, as crianças de sua escola o apelidaram de Sr. Vidro, pois seus ossos quebravam tão fácil quanto. Em virtude disso, o personagem teve toda a sua infância e desenvolvimento negados, não conseguindo brincar com as outras crianças e passando até mesmo a temer o contato com elas, não se arriscando a sair de casa e acabar quebrando um osso pelo mínimo descuido. Essa reclusão fez com que Elijah passasse a sofrer bullying, o que tornou o garoto cada vez mais melancólico e raivoso, que não via mais razões para viver se fosse para passar grande parte de sua vida em uma cama de hospital, como fazia. Sua vida só muda no momento em que sua mãe lhe presenteia com uma rara história em quadrinho, que o fez perceber que talvez, mesmo com sua condição, pudesse haver um lugar no mundo para si. O fascínio pelas HQs se tornou tanto que Elijah passou a acreditar na tese de que as histórias em quadrinhos, embora tenham se tornado um nicho da indústria cultural, em sua concepção, tinham um aspecto documental. Isto é, as aventuras e habilidades descritas nos quadrinhos eram relatos da realidade, talvez hiperbolizados, mas um reflexo de pessoas e acontecimentos do mundo real. O personagem argumenta que documentação através de imagens e textos de pessoas com habilidades extraordinárias ocorre desde os tempos do Antigo Egito, e que não há motivos plausíveis para não se acreditar que as histórias em quadrinhos, quando criadas, serviam exatamente ao mesmo propósito. O Sr. Vidro acreditava veementemente que havia pessoas com dons extraordinários espalhados pelo mundo, escondidas, que talvez não soubessem sobre seus próprios dons, ou simplesmente temiam o que isso significaria para suas vidas e para suas próprias existências, acabando assim por negar a si mesmas, por medo do que a sociedade poderia pensar delas. Para Elijah, o mundo havia se tornado um lugar para medíocres, com as pessoas perdendo as esperanças em qualquer coisa extraordinária, o que fazia com que mesmo aqueles que soubessem o ser, tentassem se adaptar a esse pensamento a qualquer custo. Por mais absurda que parecesse tal teoria, sendo em algumas passagens do longa até mesmo cogitada sua internação em um manicômio e sendo ridicularizado, Elijah nunca deixa de acreditar que em algum lugar de fato haviam pessoas especiais, que seriam o extremo oposto do que ele representava. Enquanto o Sr. Vidro simbolizava uma camada doente e frágil da sociedade, decadente e destinada a sucumbir ao mal, devia haver, do outro lado, alguém saudável, forte e bom, um herói que protegeria a sociedade e até então havia se negado a se revelar ao mundo. Voltando de uma frustrada entrevista de emprego em Nova York, David Dunn, um homem comum com uma vida comum, demonstra não ter entusiasmo ou pretensões, até mesmo na própria vaga de emprego que o fez viajar, tampouco em seu casamento, que já havia esfriado há anos e beirava um iminente divórcio. Durante a viagem de trem, o mesmo descarrilha, e todos os passageiros e funcionários acabam morrendo violentamente, exceto por David, que escapa sem um osso quebrado sequer, deixando todos os médicos, sua família e ele próprio perplexos, que não entende como é possível ter sobrevivido de forma tão improvável. Após o acidente, David fica traumatizado com o ocorrido, e após receber o contato de Elijah e ouvir sua teoria, o protagonista passa a buscar respostas sobre sua aparente invulnerabilidade, tentando entender como seria possível ter sobrevivido ao acidente, e se de fato poderia conter em si algum tipo de habilidade sobrenatural. O personagem inicia sua busca tentando se lembrar de alguma vez que esteve doente ou fraturou alguma parte do seu corpo, perguntando em seu trabalho para sua esposa, que negam enfaticamente não se lembrarem de nenhum momento em que David contraiu sequer uma gripe, e sendo assim, não encontrando nada que pudesse provar que era apenas um homem comum. No passado, David era um grande jogador de futebol em ascensão, mas que após sofrer um acidente de carro junto com sua atual esposa Audrey, teve sua carreira interrompida por uma fratura,
ou assim tentava fazer todos acreditarem. Contudo, conforme a trama avança, Elijah e seu filho Joseph passam a pressioná-lo para que conte a verdade sobre o acidente, com o protagonista revelando que a suposta fratura, na verdade, foi uma forma de acabar com sua carreira precocemente para ficar com Audrey, que não aprovava o estilo de vida perigoso e violento de um jogador de futebol americano. Já no presente, David é um homem desmotivado, melancólico e triste, que não consegue encontrar prazer em nada que faz em sua vida. Embora tente evitar entrar em contato com o futebol, é perceptível que o pensamento do que poderia ter sido lhe persegue, e mesmo não demonstrando se arrepender efetivamente de ter aberto mão de sua carreira para ficar com Audrey, escolhendo o amor ao invés do esporte, fica claro que sua vida não lhe satisfaz. Seu casamento e seu emprego lhe são inconvenientes, com o personagem até mesmo planejando mudar para Nova York caso conseguisse o emprego, em uma tentativa de mudar de vida e fugir de suas frustrações, deixando tudo o que tem para trás. Sua vida só muda de fato quando conhece Elijah, que faz com que David passe a questionar sua própria existência e que poderia ser mais do que aparenta ser. Elijah afirma enfaticamente que acredita que David poderia ter habilidades extraordinárias, o que em um primeiro momento é visto com absoluto ceticismo pelo protagonista, que estava preso em sua vida rotineira e tratava até com desdém tal possibilidade. Contudo, com o passar do tempo, o protagonista passa a considerar a hipótese como uma possibilidade, tentando encontrar uma comprovação de que Elijah estava errado, ou até mesmo certo. Conforme vai testando seus limites, com o apoio de seu filho e Elijah, e se sentindo bem com as habilidades que descobria possuir e com a sensação que elas lhe proporcionavam, David percebe que o que provocava sua melancolia e seu descontentamento com sua realidade era justamente o quanto se limitava, o quanto tentava se convencer de que era uma pessoa medíocre, mesmo portando habilidades extraordinárias. Usando como pretexto um acidente em sua infância, onde se afogou, o personagem tentará se blindar contra as teorias de Elijah, mas com o tempo, percebendo seus feitos, sua aparente invulnerabilidade e força cada vez maior, fazia o personagem finalmente aceitar que, de fato, poderia ser mais do que isso, poderia ser um herói. Finalmente se aceitando, o personagem deixa de escutar a voz do medo e da inércia, e passa a escutar dentro de si o chamado do herói. Usando suas habilidades, o personagem descobre e acaba perseguindo e matando um sequestrador que fazia toda uma família refém dentro de sua própria casa, encontrando seu primeiro vilão, e sem pedir nada em troca, ou sequer revelar sua própria identidade, apenas buscando por justiça de forma altruísta. Custou muito para David finalmente aceitar que poderia ser diferente, e que isso poderia ser bom. O medo do que a sociedade pensaria de si, mas principalmente o que isso representaria para si e para sua família são a principal motivação que o personagem diz ter para se reprimir, o que dá um tom mais realista para a trama, pois David, antes de mais nada, era um pai de família, que não sabia que poderia ser um herói, o que isso significava e como faria isso. Mas a verdadeira razão para David se opor a abraçar esse lado sobrenatural dentro de si era seu próprio medo, pois o protagonista temia o que poderia significar realmente ser o que era. Quando David finalmente encontra paz consigo mesmo e parece aceitar seu lugar no mundo, assumindo a responsabilidade de tentar conciliar sua vida familiar, cotidiana e banal com suas habilidades e o manto de herói, ele vai justamente até a exposição que Elijah promovia para agradecer àquele que havia se tornado seu melhor amigo e mentor. Entretanto, é nesse instante que Elijah revela quem realmente era. Durante toda a sua vida, o personagem tentou encontrar seu lugar no mundo e se afirmar nele, se considerando como o extremo de um polo da moralidade. O personagem se via como alguém maligno, como um vilão, e para que sua vida tivesse sentido, era necessário que houvesse um herói para combatê-lo. Não havendo ninguém que fosse seu contraponto, seu extremo oposto, Elijah se deu conta de que precisava criar seu próprio herói, sendo assim arquitetou inúmeras tragédias, tirando centenas de vidas apenas porque alimentava a crença de que em algum momento alguém sairia vivo milagrosamente de um desses eventos. E essa pessoa, ao contrário de si, que era frágil, seria a pessoa inquebrável, aquele que o combateria. A relação que o filme estabelece com as histórias em quadrinhos, desde o início, é a justificativa para a atitude de Elijah, que, se enxergando como um vilão, não via seu lugar no mundo ou razão para viver se não encontrasse um herói para combatê-lo. Essa relação extremamente próxima entre heróis e vilões é amplamente explorada nas HQs, como Batman e Duas Caras ou Hal Jordan e Sinestro, por exemplo, que mesmo sendo inimigos mortais, ainda podem ser considerados quase como melhores amigos. Mesmo representando lados diferentes, as duas faces da moralidade, David e Elijah, são exatamente isso, polos opostos mais codependentes, pois o herói precisa de um vilão que cria um chamado, assim como o vilão precisa de um herói que o combata e dê significado para seu egoísmo e vilania. Corpo Fechado é uma história ultra realista da ascensão de um super-herói. A negação e o ceticismo são a primeira reação de David ao descobrir seus poderes, pois este não vê como e por que é um herói, não entende por que teria sido escolhido, e antes de mais nada, por que é apenas um homem comum, com uma vida, familiares e sentimentos comuns, não conseguindo enxergar em si uma figura quase divina, geralmente associada aos super-heróis. David é um herói sem chamado, que precisa ser criado, moldado e mentorado por Elijah, sua contraparte vilanesca. A construção de sua personalidade heróica foi importante não somente para o protagonista, que finalmente conseguiu encontrar paz em sua vida e aceitar quem realmente era, sendo um pai e marido admirável, mas ao mesmo tempo dar vida a todo o seu potencial e proteger as pessoas ao seu redor, mas também para o Sr. Vidro, que durante toda a sua vida
se viu rejeitado e crucificado pela sociedade por sua fragilidade. E abraçando toda a raiva crescente dentro de si, conseguiu encontrar seu lugar no mundo, criando a figura inquebrável e oposta que viria a combatê-lo e dar significado à sua existência vilanesca, colocando em choque a figura frágil e a invulnerável, de igual para igual. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.